a voz do Senhor, vamos crescer na graça e no conhecimento, vamos entender aquilo que Jesus quer para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Nós vamos hoje para a parte 6 desta série de mensagens, cujo tema é Preparando-me para... Amém. Josué 4, versículos 20 a 24, diz a palavra do Senhor: As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus justo, nosso Deus e Pai, a Ti, Senhor, e somente a Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu poder manifesto em nosso meio neste momento, Jesus, onde estamos aquietados para ouvir a Tua voz, onde estamos, ó Deus, aquietados para aprender contigo e crescer, amadurecer e manifestar a Tua glória através de nossa vida. Portanto, Senhor, eu lhe peço, com temor, tremor e humildade, Jesus, use a minha vida, Senhor. Use, Senhor, os meus lábios para falar à Tua igreja, para dar, Senhor, a direção aos Teus filhos, para que eles, ó Deus, entendam para onde o Senhor está nos levando, para que eles de fato saibam para onde o Senhor está nos guiando, e que possamos, ó Deus, avançar, que possamos, ó Senhor, ir de fato em direção às grandes conquistas, guiados pela Tua boa mão e recebendo da Tua mão forte aquilo que o Senhor já conquistou a nosso favor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. E toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Amém e amém. Obrigado, minha amada esposa, abençoada pastora, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus,
Homens e mulheres que foram chamados por Jesus para reinar em vida por meio de Cristo. Homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para receberem os mistérios da graça de Deus. Homens e mulheres que têm os seus nomes escritos no livro da vida, e de lá ninguém pode tirar, nem apagar. Estamos reunidos aqui mais um dia para entendermos que nós temos um chamado para dar testemunho. Diga, um chamado para dar testemunho. Diga para o irmão do seu lado, um chamado para dar testemunho. Amém? Testemunho do que, pastor? Testemunho do poder de Deus. Amém? Através da nossa vida, através do nosso modo de viver, através das nossas atitudes, através da nossa postura, mediante a qualquer tipo de situação, nós temos um chamado. Amém? E quando respondemos a este chamado, conforme a vontade de Deus, todos os povos, ou seja, todas as pessoas que estarão à nossa volta, vão reconhecer o nome do Senhor na nossa vida e vão temer. Amém? Assim está escrito e assim nós cremos. Então, Filipenses 3, versículos 12 e 13. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, escreveu o nosso apóstolo Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O Senhor nos conquistou. Amém? E agora nós temos que prosseguir para conquistar aquilo que Ele quer que eu e você tenha e viva. Versículo 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O apóstolo Paulo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Passou? Passou. E Paulo diz: esquecendo-me. Nós nunca podemos esquecer do que Deus já fez na nossa vida. Mas coisas da nossa vida devem ser esquecidas. Situações da nossa vida devem ser esquecidas. Modo de viver da nossa vida devem ficar para trás. Modos de vida que não glorificam a Deus. Testemunhos de vida que não glorificam a Deus devem ficar para trás. Amém, igreja? E nós sabemos que nós estamos em Gilgal. Passamos o Jordão. Estamos nos estabelecendo em Gilgal. Sabemos que Gilgal é o começo do novo com Deus. Amém? Então, amados, ouça bem isso. Deus tem uma nova história para mim e para você para 2018. Ele está nos preparando neste finalzinho de ano para conquistar. Mas o Senhor está nos fazendo entender que Gilgal já era a terra prometida. E Israel chegou em Gilgal e não continuou avançando para possuir toda a terra de Canaã. Israel adentrou em Canaã e provisoriamente acamparam em Gilgal. Olha que interessante isso, porque foi o último lugar onde os filhos de Israel estiveram provisoriamente acampados, igreja. Eu quero que você pense nisso. O deserto era provisório. Eles atravessam o Jordão e entram em Gilgal, que já é Canaã.
a terra prometida, e ficam ali acampados cerca de 1 ano. Projetar conquistas requer tempo. Se preparar para conquistas precisa-se de tempo, de projetos. Não se toma decisões precipitadamente. Israel não atravessou o Jordão e já saiu enfrentando os povos de Canaã. Os filhos de Israel atravessaram o Jordão e se estabeleceram em Gilgal, para ali alinharem os seus pensamentos, para ali ouvirem a voz de Deus, acertarem o passo com Deus, fazer ali o que precisavam fazer. E, amados, foi cerca de 1 ano, onde eles se prepararam definitivamente para ir para as conquistas. A igreja está compreendendo? Amém? Então, ali em Gilgal, os filhos de Israel fizeram isso. Se prepararam para saírem definitivamente para as conquistas. Então nós entendemos que este tempo em Gilgal foi o tempo de organização, foi o tempo de estratégias, foi o tempo de renovar forças, foi o tempo de ter ali, sabe, um particular com Deus. Foi o tempo de se alinhar os pensamentos, de entender de fato que dali para frente seria um novo com Deus. E eles tinham que ter o entendimento disso, porque eles estavam indo para algo totalmente novo. E não podiam trazer do deserto as coisas que eles viveram no deserto. Não podiam trazer a bagagem que eles tiveram do deserto. A igreja está compreendendo? Porque a partir de Gilgal, amados, é tudo novo. Diz para o teu irmão, é tudo novo. Diz para o teu irmão, é tudo novo. Amados, tudo novo é aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não fez, aquilo que você ainda nunca recebeu. Estão entendendo, igreja? É nesse nível, é nesse patamar que nós estamos, e nós temos que fixar a nossa mente ativada com a nossa fé nisso. A nossa mente precisa ser renovada nisso. Amém? São novas atitudes daqui para frente, novos pensamentos daqui para frente. E foi em Gilgal, igreja, que o povo de Deus reconhece que Deus era com Josué. Como assim, pastor? Josué, ele andou todo o tempo ao lado de Moisés. Quem era o líder até então? Moisés. E Josué estava lá do lado de Moisés e ninguém dava nada para Josué. Ninguém respeitava Josué como ele devia ser respeitado. E quando Moisés então morre, a Bíblia diz que Deus então exalta o nome de Josué, faz com que o nome de Josué fosse reconhecido pelo povo. Então houve uma necessidade, ouça, de antes do povo avançar para as conquistas, o povo reconhecer quem era o líder. Houve uma necessidade de o povo ver que Deus era com Josué. Estão entendendo? Josué capítulo 1, versículos 5 a 9 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Isso era uma conversa de Deus com o líder, com aquele que havia sido escolhido por Deus para atravessar o povo, para levar o povo às conquistas. Estão entendendo? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Deus chama Josué e explica para Josué o ABC. Amém? Deus diz para Josué qual seria a receita, qual seria o segredo da vitória dele e do povo. Amém? Então, se Josué estivesse alinhado com aquilo que Deus disse a ele, e Josué, com força e com coragem, passasse isso para o povo, e fizesse com que o povo obedecesse, avançando, a vitória era certa. Não haveria derrota. Amém? Josué 1, 16 a 18 diz: Então responderam a Josué dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Não era assim. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e o povo encorajando o líder, o povo ajudando o líder, o povo dizendo: nós estamos contigo. Capítulo 4, versículos 11 a 14 diz: Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Então, amados, todas as conquistas na nossa vida vêm de Deus. Todas as conquistas na nossa vida vêm de Deus. Quando? Salmo 44, versículo 3. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles.
Igreja do Senhor, para se ter vitória, tem que se agradar a Deus. E não se agrada a Deus se não estiver em linha com tudo que Deus nos ensina. Amém? Então é o sim, sim e o não, não. E por que o Senhor traz isso para nós neste tempo, nesta revelação que tem chegado à nossa vida? Porque é tempo de conquistar. É tempo de partir para grandes conquistas. E o Senhor não quer que eu e você venha a ser derrotado. Estão entendendo? Então, há uma necessidade muito grande de nós entendermos todo o processo da submissão, todo o processo da obediência, todo o processo daquilo que sai da minha boca, daquilo que está no meu pensamento, se eu estou de fato em linha com o altar, com o meu líder, com aquele que Deus colocou para ser para a minha vida um guia espiritual. Porque, amados, o Senhor não quer que o seu povo perca as batalhas. Amém? Em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 a 10, olha o que diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Você diga amém. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém? Amados, não é pelo nosso próprio poder. Diga isso, não é pelo meu próprio poder. Diga isso mais uma vez, não é pelo meu próprio poder, mas sim pelo poder daquele que vive em mim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É Ele quem nos capacita. Amém? E Ele está nos ensinando como deve ser. Jesus é a nossa garantia de vitória. Diga isso, Jesus é a minha garantia de vitória. Diga com mais convicção, Jesus é a minha garantia de vitória. Amém. Então, amados, se nós ouvimos e obedecemos, assim será. Ok? João 8:29, olha o que diz. Aleluia.
E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha o que Jesus disse. Aquele que me enviou, quem te enviou a este mundo? O próprio Deus. Então o Senhor disse: aquele que me enviou está comigo, Ele está com você. Amém? Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Salmo 44, 3 novamente diz: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória. Está entendendo? Não é fazer o plano, sabe, para ver, para conquistar, para fazer. Não. É projetar no Senhor. É o Senhor que vai conceder a vitória. Está entendendo? Amém? A Bíblia diz que tudo que nós projetarmos no Senhor será bem sucedido. Não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço. Mas pastor, eles não lutaram lá? Lutaram, mas não foi eles que venceram. A vitória não foi deles. Eles não bateram no peito, vencemos. Não. Eles foram para a luta, foram para a guerra, lutaram, venceram. Toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Que é Ele quem luta as nossas guerras. É Ele quem peleja a nossa peleja. É Ele que entra na batalha por mim e por você. Estão entendendo, igreja? Então, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. E como que eu faço isso, pastor? Com obediência e submissão. Para nós conquistarmos o que Deus tem para nós, é preciso nos submeter à vontade de Deus. Mostrar por meio da fidelidade, da obediência, quem de fato está no governo da nossa vida. Estão entendendo? O Senhor, Ele está nos fazendo entender que esse tempo de preparação para as conquistas é necessário. Amém? A nossa ação é crer, confessar e receber por fé. Nós não nos acovardamos diante das dificuldades e dos problemas que a vida nos coloca. Não nos acovardamos. Nós não temos atitudes de ímpio diante de problemas. Nós não somos ímpios, nós não somos do mundo. O Senhor nos resgatou do mundo para enfrentarmos as dificuldades e os problemas com o poder de Cristo. Amém? Em Romanos 12, 2, você sabe de cor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se renovar a mente, se ter uma vida transformada, se tiver os mesmos costumes, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos lá do velho homem. Amados, não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para sair para as grandes conquistas. Amém? Então, sai para as grandes conquistas quando? Quando entende que tem que ser tudo novo. Amém? Se não manter a mente renovada pela palavra de Deus, não tem jeito de tudo se fazer novo. Porque tudo se faz novo na nossa vida pela palavra. É pela palavra de Deus que tudo se faz novo.
tudo se renova. Em 1 de João 5,4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é dom de Deus, igreja, vence o mundo. Vence as investidas do mundo. Então a fé, ela nos leva a agir com confiança. Pela fé nós caminhamos para conquistar aquilo que nos pertence. Aquilo que é nosso por direito. Diga: aquilo que é meu por direito. É isso que nós estamos indo conquistar. É isso. Não é nada. Nós não vamos tirar nada de ninguém. Nós vamos herdar, nós vamos tomar posse aquilo que Deus está dizendo. Olha, é para você, filho. É para você, filha. Amém? A fé, igreja, ela dá a perspectiva de vitória. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu não posso viver o meu dia a dia com pensamentos errados. Eu não posso viver a minha vida dia após dia, de segunda a segunda, com pensamentos contrários à palavra de Deus, com atitudes contrárias à palavra de Deus. Isso não é renovar mente, isso não, nem sequer é viver por fé. E isso não trará conquistas. Amém, igreja? Está claro até aqui? Hebreus 11, 1 e 3 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, eu tenho a fé, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção. Eu posso estar passando por um momento adverso, eu posso estar passando por uma situação contrária, eu posso estar enfrentando um problema, mas eu tenho a fé. Eu tenho a certeza que Deus tem a vitória. Eu tenho a convicção que Deus vai mudar estes fatos. Agora, se eu não tenho esta convicção, se eu não tenho esta certeza, eu não estou vivendo por fé. Amém? Eu estou vivendo por vistas. O versículo 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Igreja, nós não vamos desistir de nada que seja promessa de Deus para nós. Nós não vamos desistir. A nossa fidelidade será honrada pelo Senhor. Você pode dizer amém? Amém. E nós veremos as obras extraordinárias de Deus na nossa vida. Amém. Eu creio. Eu creio que o Senhor tem prazer em honrar os fiéis. Amados, em Gilgal surge cristãos maduros e completos. O Senhor está fazendo isso aqui nesta igreja, dando crescimento ao seu povo, fazendo aparecer pessoas melhores, pais melhores, filhos melhores, famílias melhores. E este crescimento vem através do conhecimento da palavra da graça de Deus. Porque é só a palavra da graça, amados, que é capaz de produzir mudanças em nós. A lei não produz mudanças. A lei produz a ira. A lei ativa a carne. A palavra da graça educa. A palavra da graça ensina. A palavra da graça faz com que eu e você nos olhe no espelho, enxergue os nossos erros, enxergue aquilo que precisa ser acertado. E isso nos leva além.
Porque isso faz com que nós, avancemos com passos largos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em Números 14, versículos 2 e 3, 6 a 9, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Amados, olha, mais uma vez eu vou falar, não reclame de nada que esse altar faz aqui nesta igreja. Se não estiver bom para você, conselho de um pastor que te ama, vá embora. Vá embora daqui. Isso eu sempre disse e vou continuar dizendo. E muitos não entendiam. E agora pela palavra podem entender. Porque Deus abomina a murmuração. Às vezes Deus instrui algo para a nossa vida, às vezes pela vida da pastora, às vezes pela minha vida, e nós passamos isso adiante. E aí vai, passa para um, passa para outro, até que um fala: ah, não, eu não queria que fosse assim. Ah, por que é assim? Não faça mais isso se você tem feito ou já fez. Nunca mais faça isso. Da onde está vindo isso? É do altar? Amém. Da onde está vindo? É do pastor? Amém. Da onde está vindo? É da pastora? Amém. Porque eles são os meus líderes. E se eles estão errando, eles vão prestar conta com Deus. E é pro teu bem que eu estou te dizendo. Se você tem aberto a tua boca para murmurar a respeito do altar, a respeito da liderança, desculpe, mas o teu lugar não é aqui conosco. Amém? A igreja está entendendo a palavra? Amém? O povo aprendeu a respeitar Josué. E o povo disse: olha, se alguém se levantar contra ti, nós vamos matar a fio de espada. Olha como é sério isso, amado. No meio da congregação ter um que não está a favor. Então vale muito mais ter meia dúzia, todos a favor, do que ter 600 e 599 está contra. Estão entendendo? Então tem que ser sincero e de coração. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra é muitíssimo boa. Aleluia. Aleluia. Amados, quando Deus dá uma direção, e essa direção é passada para o povo, aqueles que abraçam a direção serão recompensados pelo Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Amém. Defenda o teu líder. Defenda a tua líder. Você tem uma pastora?
Tem? Defenda ela. Você tem um pastor? Defenda ele. Se você crê que Deus chamou, então é Deus que está no controle. Amém, igreja? Deuteronômio 7, 17 a 19 e 21 diz: se disseres no teu coração, amados, é tudo preparação para fim de ano, para entrarmos em 2018. Se ainda houver necessidade de um tempo de preparação, que esse tempo continue, mas é para irmos para conquistas. Amém, igreja? Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa, e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Aleluia. Não diga, não vai dar. Não diga, não vai dar certo. Não diga, não vai ter jeito. Não desista, porque se disseres no teu coração, essas ações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? O complexo de inferioridade anula a fé. O que é o complexo de inferioridade, pastor? É a pessoa não se achar nada. A pessoa não se sentir valorizada. É o Filho de Deus imaginar que de fato ele é o pó da terra, que ele é um gafanhoto, que ele é um miserável. Isso vai impedi-lo de conquistar. Isso vai impedi-lo de avançar. Então não permita. Diga para o teu irmão, não permita pensamentos pequenos na tua mente. Não permita. Diz para o teu irmão, sonhe grande, porque o teu Deus é grande. Sonhe grande, porque teu Deus é grande. Amém, igreja? E com os teus olhos da fé, se você já contempla a vitória, pode glorificar ao teu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Para encerrar, eu quero ler com você Josué 10, versículos 1 a 14. Esse texto, amados, mostra a fidelidade de Deus quando o Senhor se agrada. Quando o Senhor se agrada, amados, Ele move os céus e a terra a nosso favor. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão, olha o que Deus fez a favor do seu povo. Olha como os povos da terra já estavam conhecendo o povo de Deus, aleluia. E que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas. Teve povo lá que de medo procurou paz com o povo de Deus. Aleluia. Amados, vai ter muitos inimigos que hoje é tido por inimigo na minha e na tua vida, que Deus vai fazer vir com a
uma bandeirinha branca. Vão ter que vir com a bandeirinha branca pedindo paz, dizer: chega, eu não quero mais briga com você. Aleluia! Eu não quero mais, eu quero me aliar a você, eu quero servir este Deus que você serve. Assim foi com Gibeão. Fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Começaram a andar com o povo de Deus. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Aí os outros ímpios lá, também, os outros energizados do inferno lá, tentaram unir forças para destruir aquele que havia se aliado a Josué. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas. E se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas. Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O Senhor pelejou por eles, para que a vitória fosse completa. O Senhor não lhe dá a vitória pela metade, irmão, minha irmã. Ouça e receba em nome de Jesus. A tua vitória não é pela metade. O que tiver pela metade não é a vitória que vem de Deus. O que vem de Deus é por completo. Então receba em nome de Jesus a vitória completa. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sou, aleluia,
detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué não queria deixar nada pela metade também, porque a terra gira em torno do sol. Se a terra continuasse girando, a noite ia chegar, e isso iria prejudicar a batalha. E Josué disse: não, é agora que nós vamos terminar isso. É agora que nós colocamos um ponto final nisso. E com ousadia, amados, ele disse: sol, detente em Gibeão, ou seja, que fique claro aqui ainda onde nós estamos na peleja. E lua, fica lá no vale de Aijalon, até que nós terminemos aqui. E o sol se deteve. Não foi o sol, foi a lua. Desculpa, a terra. A terra parou. A terra parou de girar. Quem parou? Quem deteve? Por causa de quem? Por causa de quem? Josué e do seu povo que estava em obediência. Por causa de Josué e do seu povo que estava em obediência, fazendo aquilo que Deus estava mandando fazer. O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito nos livros dos justos? Está na Bíblia Sagrada. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus pelejava pelo seu povo, mas Deus deu a direção àquele homem, a Josué, para que Josué, com ousadia, pedisse, ordenasse, na verdade, o que tinha que acontecer. Então que nesta noite, meu amado e minha amada, você receba de Deus o poder na tua vida. Que nesta noite, em nome de Jesus, você receba a autoridade que vem do céu, das mãos do Senhor, para a tua vida. Para você ordenar, para você proferir as palavras necessárias, para que você termine esta batalha com a vitória. Para que você termine esta peleja com a vitória que o Senhor já garantiu e já concedeu a teu favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Fique de pé no teu lugar.